2021, ano em que mais houveram casos de contaminação por Covid-19 em Uberlândia. Foram quase 7.200 novos casos todo mês. Suponha que, em um desses meses, não tenha sido contabilizado o total de casos de Covid até aquele mês. E só passe a ser contabilizado no mês posterior. Será que teria alguma forma de estimar o número de casos de Covid no mês não contabilizado? É isso que veremos neste vídeo, que consiste em trazer uma breve introdução à interpolação polinomial e resolver um problema dos dias atuais. Interpolar uma função f de x em um intervalo fechado AB consiste em aproximar essa função por um polinômio Pn de x. A grosso modo, suponha que temos uma função f de x cujo gráfico seja muito estranho. Agora vamos pegar alguns pontos que estão nesse gráfico. Chamamos esses pontos de nós de interpolação. Então, interpolar essa função consiste em encontrarmos um polinômio Pn de x que passa por esses mesmos nós de interpolação. Porém, esse polinômio é mais comportado. E quando devemos interpolar? Quando precisamos encontrar o valor correspondente de f de x para um dado x não pertencente à tabela de valores de f de x. E quando a função em estudo tem uma expressão tal que operações como diferenciação e integração são difíceis ou até mesmo impossíveis de serem realizados. Agora vamos para o exercício. A tabela mostra os dados de contaminação de Covid ao longo dos meses. Suponha que o mês de março não tenha sido publicado. Utilize um polinômio de grau 4 para estimar o número de casos do mês em falta. O exercício pede para encontrarmos o número de casos do mês de março. Isso significa que devemos encontrar f avaliado no ponto 3. Devemos também interpolar por um polinômio de grau 4. Logo, devemos considerar todos os dados da tabela. Utilizando o código computacional criado para resolver esse tipo de problema, temos como solução 80.447 casos no mês de março. Como a interpolação polinomial consiste em encontrarmos um polinômio que aproxima de uma função, isso significa que encontramos o valor aproximado do número de casos no mês de março. Com isso, temos um erro de interpolação. Olhando nos dados oficiais, temos que no mês de março tiveram 81.664 casos de Covid. Assim, o erro cometido pela interpolação é o módulo do número de casos exatos menos o número de casos aproximados. Isso vai dar um total de 1.217. Percebemos então que o erro cometido é pequeno em relação ao número total de casos daquele mês. Podemos então dizer que essa interpolação foi boa. Essa incrível velocidade no resultado só foi possível graças aos avanços tecnológicos atuais. Criamos programas sofisticados capazes de resolver problemas que antes levavam horas em minutos. Tecnologias que nos auxiliam. Mas até quando? Até quando essas tecnologias que nos auxiliam passarão a ser auxiliadas? Será que um dia a tecnologia que nós criamos nos descartará da equação?